Pronto! Vamos lá, gente, falar sobre o valor que nos damos. Você, mulher, precisa ouvir essa live inteira, por favor, porque realmente está incrível. Eu vou falar para nós, mulheres. Nós, como mulheres, muitas das vezes não nos damos o valor que nós temos, nós deixamos as outras pessoas nos tratar mal, entramos em muitos relacionamentos que nos tratam de uma forma terrível, triste, aceitamos migalhas nos relacionamentos, sofremos, choramos. Então, você, mulher, precisa realmente assistir essa live. Depois eu vou colocar no meu YouTube, porque assim, depois eu não quero que você assista pela metade. Então, assim, depois vá lá e assista. E eu quero começar falando para nós mulheres com uma frase interessante. A frase diz assim: a mulher pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Mulher que vive milhões de emoções em um só dia e transmite cada uma delas em um único olhar. Mulher que cobra de si a perfeição, mas vive arrumando desculpas para os erros de quem ela ama. É ou não é assim que a mulher age muitas das vezes no relacionamento? A mulher, ela age pela emoção, ela vence pelo amor, né? Ou seja, ela transmite milhões de emoções através do olhar. E muitas das vezes ela arruma, ou seja, desculpas para os erros de quem ela ama e fica se criticando o tempo todo. Então, nesse momento, nós iremos entender um pouquinho sobre o que é ser mulher, né? E por que, ou seja, através das histórias, as mulheres têm sofrido, têm sido desprezadas, sido maltratadas. Cheguei atrasada. Oi, Nayara, amo você. Gosto que sempre você tá nas minhas lives. E hoje nós vamos falar pra você, tá bom, minha linda? Assista até o final, que eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo de hoje, porque nós iremos falar para nós mulheres que muitas das vezes nós não damos o valor que nós temos, porque o nome é o valor que nos damos. É joia, rara e preciosa você é. Então, assim, vamos começar elevando o valor de nós mulheres, tá certo? Você é uma mulher de valor, uma mulher preciosa, sabe? Você foi criada de uma forma tão linda e incrível. Tem um hino que eu amo muito, que fala assim: você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Então acredita, você, mulher, é especial. E aí vamos falar um pouquinho, né, rápido dessa mulher, porque realmente tem muito conteúdo para falar para vocês. Os seus pés, olha só o que do Shin 2022 fala, né? Ela diz assim: os seus pés só vão até onde os seus pensamentos conseguem pensar. Os seus pés só chegarão aonde os seus olhos conseguem enxergar. Então, primeiramente, nós precisamos pensar em tudo que a gente quer, naquilo que a gente quer ser, naquilo que a gente quer conseguir, entendeu? Porque nós não iremos chegar onde a gente não consegue imaginar. Se você é tão interessante que os especialistas eles falam que para que você consiga realizar um sonho, primeiramente o que você tem que fazer é começar a visualizar. Vamos supor que você queira comprar um carro, então assim começa a visualizar como será o carro, o cheirinho dele, como será você entrar ali, você dirigir, entendeu? Você quer fazer uma casa, ou seja, a casa dos seus sonhos, comece a imaginar como é os seus cômodos. Então assim, você não vai chegar onde você não começa, ou você não pensa, né? Onde você não consegue imaginar. Por exemplo, se você tentar, vamos supor que apareceu uma oportunidade, você nunca tinha pensado naquilo, em fazer aquilo, mas seria uma oportunidade dos seus sonhos. O que vai acontecer? Você vai acabar abandonando aquilo, ou seja, não fazendo, não aceitando aquela oportunidade, porque você nunca imaginou que você poderia ter aquilo, chegar onde, né, aquilo chegou para você. Isso é todo o seu desenvolvimento pessoal para ser a melhor versão de si está na maneira como você reconhece e aceita o seu valor, né, o valor que tem. Então, assim, você precisa aprender a reconhecer o seu valor, tá bom, mulher? Você é uma mulher valorosa, você realmente é especial,
Deus te criou de uma forma incrível, maravilhosa, e você precisa aprender que ninguém pode te tratar de uma forma que você não é. Porque quando as pessoas te maltratam, as pessoas estão dizendo que você não é uma pessoa valorosa. E você é uma pessoa valorosa. Então não aceite que as pessoas te tratem de uma forma que vai te deixar mal. Olha só, o Provérbio 31:10 diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de finas joias. Olha só que incrível, gente. Esse verso, quer dizer, Provérbio 31 é lindo, é maravilhoso, porque Provérbio 31 fala da mulher virtuosa, aquela mulher trabalhadora, aquela mulher fiel, aquela mulher que o marido confia nela, que cuida da casa, que sempre está disposta a fazer tudo aquilo que é necessário fazer para realmente ser uma mulher valorosa. Mas aí o verso 10 ele também faz essa pergunta: mulher virtuosa, quem achará? Então essa mulher está em extinção. E como é essa mulher? O seu valor excede o de finas joias. Olha só que interessante. O valor de você mulher excede, ultrapassa o de finas joias, entendeu? Então assim, a joia mais valorosa do mundo não tem o valor que você tem, mulher. E muitas das vezes nós nos tratamos como se não tivéssemos valor nenhum. Por exemplo, se nós olharmos para a estrada, né, que está passando ali, que tem muitas pedras, todo mundo passa por cima e nem se importa, porque ela não tem valor, aquelas pedras não têm valor. Mas se ali no meio daquelas pedras tivesse uma pedra preciosa, iria valer muito e as pessoas iriam, né, dar tudo por isso. Então, assim, muitas das vezes o valor somos nós que temos que dar e nós não damos, deixamos que outras pessoas nos pisem nós. Ou seja, a mulher valorosa é aquela mulher incrível, né? Que trabalha, como eu falei, valorosa, o marido confia nela. Mas o triste é saber que essa mulher está em extinção. Quando o verso diz assim, ou seja, quem achará? É porque nós mulheres não estamos dando o valor que nós merecemos. Eu li um livro que o nome do livro é Porque os homens se casam com as mulheres poderosas. E nesse livro esse livro é tão interessante, mas tão interessante. Eu acredito que toda mulher deveria ler, porque ele mostra que nós mulheres devemos nos posicionar diante das situações da vida, ver o nosso valor e não deixar que as pessoas nos tratem mal de qualquer forma. Que nós mulheres podemos cuidar sim da nossa vida, podemos trabalhar, podemos sim cuidar da casa, podemos fazer exercício, podemos ficar bonita, que nós mulheres podemos chegar onde nós queremos, mas para isso nós temos que saber onde nós queremos chegar, né? Outras mulheres agem conscientemente como se não tivesse valor algum. A maioria das mulheres agem dessa forma. Inconscientemente, é como se elas não tivessem valor. Então, aceita estar num relacionamento abusivo, aceita viver uma vida que ela não quer, aceita tudo aquilo que as pessoas fazem com ela, deixa ela mal, deixa ela triste e ela continua ali. Então, nós temos que decidir esse valor. Você é um prêmio, mulher. Não haja, ou seja, então haja como tal. Se capacite, estude, se conheça, sente-se em um lugar confortável. Se for esquizode, coloque suas pernas para o ar e vamos lá, rumo ao conhecimento de você mesma, tá certo? Porque eu falei se for esquizode, porque se for esquizode, eu tô aqui, gente, com as pernas em cima na cadeira, porque eu tenho uma testa grande do esquizoide. Eita, testa enorme, né? Do esquizoide, esse olho inchado, né? Assim, então que é do esquizoide, então eu amo estar com as minhas pernas para o ar. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre a nossa história. Olha só. Primeiramente, quem foi a mulher no início, né? No início, quando Deus criou o mundo. Deus a criou para um propósito todo especial. Você, mulher, é a única da sua espécie que, assim como Deus, pode gerar uma vida, né? Ou seja, uma pessoa. Então, assim, Deus criou a mulher realmente para poder gerar o ser humano, para poder, ou seja, encher o mundo de gente. Só que quando Deus estava ali criando, e é tão interessante que Maísa ela fala que a mulher ela foi desejada antes mesmo de ser criada. Deus criou Adão, pediu para que ele desse nome a todos os animais, e Adão começou a olhar para os animais e ver que cada um tinha a fêmea e o macho. E por que que ele não? Olha só que interessante, Deus permitiu, deixou que ele sentisse falta de alguém que nunca havia existido. Por que nunca havia existido, gente? Porque o homem, né? Então, assim, quando Deus foi criar o homem, os anjos estavam ali, e aí o homem foi criado assim, parecido com Deus, né? Parecido com os anjos. Que tem alguns que
Os anjos maus. Brincadeirinha, mas vamos lá, né? Então, assim, os animais já existiam lá no céu. Só que a mulher nunca havia existido. Olha que incrível, gente! Quão especial nós somos! A mulher nunca havia existido. Você tá entendendo? E aí, o que acontece? É que naquele momento que Deus criou a mulher, estava ali também Satanás, né? E observando, e na cabeça dele, ele decidiu que iria destruir a criação perfeita de Deus. Quem? Em especial a mulher. Então, o que ele faz? Ele, primeiramente, leva Eva a cair, a pecar, e através dela o pecado entrou no mundo. Olha uma coisa interessante. Não é que Eva é a única culpada. Eu odiava, porque lá onde eu trabalhava tinha um rapaz que ele sempre falava, aquela safada da Eva, se não fosse por conta dela, a gente não tinha pecado. Quem disse isso? Nós que pecamos também, entendeu? Mas aí o que acontece? Quando os anjos lá no céu se rebelaram, né? Satanás e os demônios se rebelaram, que eram anjos do Senhor lá no céu, não foram todos, sofreu as consequências aqueles que continuaram no erro, porque Deus deu chance deles se arrependerem, e eles foram expulsos do céu, não foi a totalidade que se rebelaram. Só que aqui na terra só existia Adão e Eva. Então, assim, se Eva pecou, mas se Adão não tivesse também pecado, não era a totalidade. Se não era a totalidade, Eva ia sofrer as consequências, mas Adão não. Você está entendendo? Só que o que aconteceu que aqui na Terra foi a totalidade, Adão e Eva. E por isso que a Bíblia fala em Romanos, né? 5, do 12 a 19, diz assim. Eu fiz um resuminho que fala assim: por um só homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem, Jesus Cristo, trouxe a salvação para todos que crerem, né? Então, assim, por isso que a Bíblia fala que foi por conta de Adão e não por conta de Eva. Tô defendendo as mulheres, mas realmente, se nós formos ver, é assim, não tô trazendo esse pensamento só meu, não, viu? Tem outras pessoas que pensam dessa forma e falam. Só que desde então Satanás deu um jeito de fazer com que a mulher tivesse apenas o valor de procriar. Então, depois que Adão e Eva pecaram, a mulher passou durante a história a ter apenas ou seja, como é que diz, o valor de procriar. Enquanto Deus a valorizava na Bíblia, usando mulheres até para fazer a função de homens, como ir na frente da batalha para a guerra, no caso da profetisa Débora, os homens a desvalorizavam e por conta disso, muitas das vezes a Bíblia é tida como machista, né? Não é que Deus é machista, quem são machistas são os homens, a sociedade, né? Então, assim, Deus a valorizava tanto que nós vemos essa história de Débora na Bíblia, em que fala que ela teve, ou seja, ia ter uma guerra lá e o rei pediu que só ia para a guerra se ela fosse na frente da batalha. Então, veja só o quanto que ela era valorizada. Você está entendendo? Mas, no entanto, a sociedade machista começou a desvalorizar a mulher desde o início. As mulheres eram consideradas pela sociedade machista das épocas passadas de forma que não era permitido a elas nem falar em público. E o seu testemunho não tinha valor nenhum diante dos tribunais. Eu lembro quando eu estava estudando, não lembro qual era a disciplina de história, e falava de uma mulher que estava defendendo lá, que eu não lembro mais o que era, defendendo, acho que dos negros. E ela tinha um testemunho bem forte para dar, e por conta que ela era mulher, o testemunho dela não foi levado em consideração no tribunal. Então, assim, a mulher passou a não ter valor diante da sociedade, ou seja, o valor dela era de quê? De ser mãe, de ser, ou seja, dona de casa, de ser esposa, né, de estar ali. Enquanto os homens podiam fazer o que quisesse, ter o que quisesse, dar carta de divórcio. Qual era a mulher que poderia dar uma carta de divórcio para o esposo, mesmo que ela estivesse sendo maltratada? Nenhuma, entendeu? Mas a sociedade estava tratando dessa forma. Então, essa foi no início, né? E na Idade Média? Olha só que interessante, gente. E na Idade Média, como que as mulheres foram tratadas? É tão triste quando nós vemos a maneira que as mulheres eram tratadas na Idade Média. Só vou trazer aqui para você
alguns dados. Ó. Na Idade Média, a mulher tinha a imagem endemoniada, né? Ou seja, isso quem diz é Rodrigo, 2019. Ele fala que a imagem da mulher era como se ela fosse, de certa forma, uma demônia, né? Eles diziam que ela tinha um demônio. Né? Não era todas, mas assim, principalmente as mulheres bonitas, quando os homens se apaixonavam para condenar. Que era, vamos para frente que a gente vai entender melhor sobre isso. Rodrigo também ele fala assim: em 1485, Henry Crime, olha só, Henry Crime, que eu digo que esse homem era um demônio em pessoa, escreveu um livro, O Martelo das Feiticeiras, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre esse livro, não leia, tá, gente? Porque é um livro indecente, terrível, um maldito livro, né? O livro é um livro específico para assassinar mulheres. Por que era um livro específico para assassinar mulher? Porque nesse livro ele não tratava homens como bruxo. Ele dizia que só existia bruxas, mulheres, entendeu? E ali ele dizia que as mulheres faziam feitiçarias, e lá ele descrevia todas as feitiçarias, né? E dizia como que era que deveria descobrir se essa pessoa era uma bruxa e etc. Nele era escrito como identificar e torturar uma bruxa, mulher, né? Não homem, ou seja, na cabeça dele não existia homem bruxo, só mulher. Mas nunca se provou ou viram alguma mulher praticando as bruxarias pelas quais elas eram acusadas. Então, assim, eram bruxaria que eles diziam, ou seja, nesse livro estava escrito, mas que nunca se houve uma mulher, ou seja, eles nunca viram uma mulher praticando aquelas bruxarias. É tanto indecente o livro, tão terrível, que esse livro matou mais de milhões de pessoas. E olha só o que a Wikipédia fala sobre o mesmo, né? Diz assim: o livro é tão horroroso, com práticas tão cruéis, que por algum tempo foi condenado pela Igreja Católica, né, como violentando a ética e os procedimentos legais, mas se tornou um best-seller. Assassino de mulheres, de consulta para os caçadores de bruxas, né, assinado pelo Papa e que durante 300 anos agiu contra as mesmas, ou seja, agiu contra as mulheres. Então, assim, esse livro matou mais de milhões de mulheres. E o que era que acontecia, viu, gente? Muitas das vezes, um homem traía sua esposa, ou então se apaixonava por uma mulher, e aí falava que estava enfeitiçado, né? Que foi enfeitiçado pelaquela mulher. Então, assim, essa mulher era pegada, levada em julgamento, e o julgamento era terrível. Essa mulher tinha suas roupas tiradas, então ela era estrupada antes, durante e depois, né, do julgamento. E o que era que acontecia? É terrível, gente, terrível, terrível, né? Olha, através dele, Satanás ceifou a vida de milhões e milhares de mulheres que foram mortas. No julgamento, as mulheres eram estrupadas, como eu falei antes, durante e depois, né? Se um homem traía sua esposa e desejava outra, já faziam isso. E as torturas eram do tipo... gente, quando eu fui apresentar o meu trabalho de história, eu fiquei horrorizada com os tipos de torturas que eram usados tanto pela Igreja Católica como também pelos julgamentos, né? Ou seja, pelos juízes, essas pessoas, ou seja, com as pessoas. Só que eles usavam isso também para as mulheres. E algumas dessas torturas que eu trouxe aqui, que é terrível, é o que? Eles arrancavam os seios das mulheres, as mulheres vivas, né? Além de estrupar. Em alguns lugares, essas mulheres que eram levadas em julgamento, elas tinham... eles raspavam os cabelos íntimos até os cabelos da cabeça, ou seja, a mulher era humilhada ao extremo. E ainda para acabar de completar, olha só o que eles faziam. Nesse julgamento, eles tinham uma faca, e essa faca tinha um mecanismo no cabo, e eles começavam a furar mesmo a mulher, entendeu? Ou seja, e dizer que eles estavam procurando a marca do diabo, porque assim, no corpo da mulher, porque quando encontrasse a marca do diabo, a faca não furava. Só que a faca tinha um mecanismo que quando o golpe era muito forte, o que acontecia era que o cabo entrava para dentro. Então, assim, não furava. Entendeu? O cabo entrava para dentro, não, né? A faca entrava para dentro do cabo. Então, não furava. Então, assim, até na cabeça da mulher, ela achava que realmente ela tinha a marca do diabo. Porque imagina o psicológico dessa mulher depois. Porque, assim, muitas foram mortas, foram queimadas em fogueira e tudo mais. Mas muitas não. Você tá entendendo? Peraí, viu, gente? Chegou gente. Oh.
Então, continuando, gente, desculpa aí, né? Porque chegou gente ali. Vamos aqui, ó. A marca... Então, assim, diante de tudo isso que esse livro trouxe de tão terrível para a sociedade, para as mulheres, né, fazendo com que muitas delas fossem mortas. Então veja o plano de Satanás, porque assim, Satanás ele tinha esse plano. Primeiramente levou Eva a pecar, e o pecado entrou no mundo, e depois o que acontece? O plano dele é sempre destruir as mulheres para que ela não se tornasse essa para que ela criasse, né? Ou seja, para que dela nascesse filhos. E o interessante é que durante toda a história do mundo, se a gente for buscar entender, eles querem o quê? Matar as crianças. Como não teve como impedir que as mulheres, ou seja, desse à luz, né? Já que ele não pode dar luz, ele não pode criar, ele agora, durante a história, ele tem matado crianças, né? Mas vamos lá para a frente. Então, assim, e a mulher hoje, né? Como é a mulher hoje? Porque, assim, nós vimos no início, com o pecado entrou no mundo, vimos a mulher na Idade Média, como é que ela foi tratada, e como que a mulher é tratada hoje. Aqui no Brasil, as pessoas têm a ideia que as mulheres têm os direitos iguais. Será que realmente as mulheres têm os direitos iguais? Então, diante das pesquisas que eu fiz, hoje nós podemos perceber que as mulheres muitas das vezes são tratadas de forma que foram tratadas durante a história do passado, mas dessa vez são elas mesmas que permitem, porque pelo menos aqui no Brasil a gente tem um livre-arbítrio, tem leis, né, para nos proteger, mas a gente se deixa agir de forma, ou seja, ser tratada de forma a ser desmoralizada, humilhada, pisada, e a gente vai ver quais são essas formas. É tão triste, gente, que esses dias, né, o ano passado, que estava tendo aquela guerra lá da Ucrânia, e estava passando no jornal que muitas mulheres, antes de ser morta na guerra, elas foram estrupadas. Agora imagine, gente, já é triste, né? Assim, imagine você ser morta na guerra, você estava vivendo aquela situação de guerra, mas antes disso, você ainda ser estrupada, isso é muito triste. Como as mulheres de bem são desmoralizadas e desrespeitadas, servindo apenas para o sexo. Então, hoje, nós vemos isso acontecer na nossa vida, ou né, na sociedade. É como se a sociedade em si, ela tratasse a mulher hoje apenas como se ela servisse. Antigamente era só para procriar, né? Depois era usada como bruxas. Agora é como se ela servisse apenas para o sexo. Gente, vocês já perceberam? O tipo de música, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas olha só, quem é que nos representa, né? Quem é que as pessoas dizem que representa as mulheres no Brasil? Porque não me representa, não mesmo. Quem é Anitta? Se você for olhar a vida dela, gente, né? Se você for olhar a maneira, tudo que ela vive, como que ela vive, será que representa mesmo as mulheres de bem? Não. Você tá entendendo? E aí o que é? Ou seja, as letras das músicas, principalmente o funk, que são música que desvaloriza as mulheres, gente, que coloca a mulher para baixo, como se a mulher não tivesse valor nenhum, como se realmente a mulher só tivesse valor para sexo. Você tá entendendo? E aí, ou seja, as pessoas acham, não, que dessa forma ainda tá bem. E o pior de tudo é que nós mulheres estamos lá, né? Tô me incluindo no meio, apesar de eu não estar lá, que eu nem gosto desse tipo de música. Mas assim, estamos lá dançando, rebolando, requebrando e realmente dizendo para a sociedade que é normal isso, é normal, é normal. Gente, não é normal. Nós mulheres temos que nos posicionar, que dizer, não, isso eu não aceito. Você tá entendendo? Ô, Nayara. E outra coisa, essas músicas com palavras estrupam as mulheres na frente de todos, levando a cauterizar a mente dos que a ouvem, afirmando que é normal a mulher ser tratada com desrespeito, ser pisada, humilhada, desvalorizada, que serve apenas para satisfazer os desejos sexuais femininos. E não é verdade, gente? Porque, por exemplo, eu ouvi, porque assim, eu não ouço música mundana, né? Mas aí, assim, sempre sem querer, você vai passando, você vai ouvindo a letra e você vê como as letras são hoje realmente para desmoralizar as mulheres. Primeiramente, gente, lá no céu, a Bíblia diz que Satanás, ele era
o maestro lá no céu era ele que fazia música para poder honrar, glorificar a Deus e tudo mais. E quando ele veio aqui para a Terra com o intuito de destruir a humanidade, resolveu destruir a humanidade através da mulher, né? Trouxe o pecado para o mundo e depois, hoje, tem feito de todas as formas durante a história para poder destruir as mulheres, para poder destruir as crianças, e tem levado tudo aquilo que Deus fala de bem, né? Isso tem acontecido. Então, assim, o que acontece? Eu ouvi, né, a letra de uma música aí que dizia assim, que agora que já tinha pegado, não servia para mais nada, só para pano de chão. Olha só a mentalidade que as músicas são feitas hoje. E aí você começa a ouvir essa música e realmente começa a cauterizar a sua mente. Para quê? Para que realmente as mulheres tenham apenas esse valor, né? O valor de sexo só. Porque é isso que está acontecendo. Mas vamos aqui. Satanás era o maestro no céu, que eu já falei, né? No livro Por que os Homens se Casam com as Mulheres Poderosas, é bem interessante. Sherry, né? Ela fala que a maneira das roupas, né? Agora vamos falar um pouquinho das roupas. Não é que as roupas, gente, diga realmente quem você é, tipo, quem você é, né? Não, vestir uma roupa longa não vai dizer quem realmente você é. No entanto, vai ajudar a sociedade machista a ver você de outra forma. Por quê? Porque, gente, nós não agimos. Quem assistiu a primeira live sabe que nós não agimos pelo nosso consciente. Nós agimos muito mais pelo nosso inconsciente. E inconscientemente, quando você está vestindo uma roupa que está mostrando muita pele nua, o que acontece é que inconscientemente a sociedade, as pessoas, os homens, não irá dar valor. O valor que você tem. E você já percebeu como é bonita a elegância de uma mulher que se veste bem, né? Que se veste realmente com roupas que cobrem muito o seu corpo. Então, assim, nesse livro, Porque os Homens se Casam com as Mulheres Poderosas, ela, Sherry, né, Argovin, ela não é cristã, mas ela disse que todo homem vai ficar com o torcicólogo de olhar para trás para ver uma mulher mostrando muita pele nua. Mas na cabeça dele será apenas para um momento, né? Que um homem de valor vai querer para casar uma mulher de valor que se veste bem. E olha que ela não é cristã, entendeu? Então, assim, as roupas que muitas das vezes nós vestimos hoje também está nos levando à nossa própria desvalorização. Você está entendendo? E é tão interessante que ela também conta a história de uma moça que estava trabalhando, estava toda bem vestida, né? Bonita, de calça, de blusa assim, de farda. E o rapaz convidou ela para sair. Só que aí, quando ela foi sair, né, de noite, ela se arrumou toda, botou uma sainha bem curtinha, uma blusinha bem curtinha, mostrando um umbigo com pinça e tudo. Quando o homem olhou assim, pensou, só para momento. E aí, quando, ou seja, só para levar para cama mesmo. E aí, quando ele, né, chegou lá, o que ele pensou? Já vi tudo mesmo? Então, é dessa forma que os homens veem. E ela fala outra coisa bem interessante, que ela diz assim, que quando o homem olha para uma mulher que está com a roupa muito, ou seja, com a roupa longa, mas que está, ou seja, ajeitada o seu corpo, entendeu? Assim, mostrando a silhueta, mas não mostrando muita pele nua. Ele fica imaginando o que tem por baixo. Então, veja só. E eu tô falando aqui de uma pessoa que não é cristã, né? Então, a roupa não diz quem você é, mas mostra para a sociedade machista o valor que eles vão te dar, né? Então, inconscientemente, o valor que ele vai te dar diante das roupas que você não tem esse valor todo. Então, assim, nós que temos que se posicionar, gente, diante da sociedade. Não é a sociedade, não. A sociedade vai continuar nessa evolução de tudo que não presta, né? Então, vamos lá. Ao se vestir bem, o seu charme, mulher, se torna mais elevado, dá o ar de valor, de importância, de que o seu conteúdo, o seu corpo, que é um presente, não é qualquer um que pode tocar ou ter. Isso é a realidade, você está entendendo? E fica muito bonito uma mulher vestida com a roupa, sabe, longa, elegante, quando a roupa também é alinhada ao corpo, porque também, gente, não é que você vai se vestir toda mal vestida e tudo mais, né? Então, vamos tentar ver isso. Então, como é a mulher hoje na cabeça de muitos homens? Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho de um áudio que foi enviado para o canal de Silvana Renica, que eu gosto de assistir os vídeos dela, onde ele fala o que realmente ele pensa das mulheres. É um homem e que muitas das vezes a maioria dos homens pensam dessa forma, mas não fala. Então, assim, eu vou fazer algumas
trazer um pouquinho dessa transcrição para a gente conversar um pouquinho sobre como que os homens pensam, né? Olha só o que os homens pensam de muitas mulheres, que às vezes a gente é bobinha, acredita, mas na verdade eles só estão tentando. Vocês sabem o que eu quis dizer. Ou seja, esse machista diz o que os homens. Ele fala, gente, que homens adoram derrubar tudo que vem pela frente. E amam muito mais, adoram muito mais derrubar mulheres. Olha só o que ele fala, né? E eles derrubam com gosto. Aí ele começa falando que ele tinha uma ex, e olha só como que eles derrubam. Ele tinha uma ex, e essa ex, que ele fala, né, que, por exemplo, se ele já pegou, já namorou, já casou, e agora o relacionamento não está bem, e ele quer se separar, então o que ele faz? Ele derruba a mulher. Para quê? Para que ela não se levante, para que ela não reconstrua a vida dela com outro. E ele fala que ele tinha uma ex, e essa ex, né, queria terminar, porque não estava muito bem o relacionamento. Então veja a cabeça desse machista, para não dizer outra coisa. Aí o que ele fez? Ele engravidou ela. E ela engravidou de gêmeos. E ele começou a dizer que agora, em vez dela comprar roupa e maquiagem para ficar bonita e depois estar lá num baile dançando com outro, ou então que a mulher tem o poder de se levantar e dar a volta por cima, porque ela tem mesmo, ele está, ou seja, no ponto de ônibus, esperando o ônibus e ela passar rindo com o outro no carro do ano. Então o que ele fez? O sonho dela era ser médica, e aí ele fala assim: agora, em vez dela ir, ou seja, depois, né, depois que ser médica, tá dando ordem em homens, ela vai ter que cuidar dos filhos dela, entendeu? Ou seja, em vez de estar comprando roupa e maquiagem para ficar bonita, ela agora vai ter que comprar fralda para cuidar dos filhos. Mas eles se esquecem. Homens assim, que não são homens, né, são um projeto de malcriação, eles se esquecem que a mulher, ela tem essa capacidade de, mesmo com o filho, dar a volta por cima e ficar bonita e ser melhor do que ela era antes. E você, mulher, tem esse poder. Não é porque você teve um filho, porque você engravidou, que você tem que aceitar viver na miséria, no sofrimento, na dor. Não, seu filho vai crescer e você vai dar a volta por cima. Você só não pode desistir. Não é isso? Olha, palavra desse machista, olha o que ele diz. Mulher que a gente namora, casa, pega, todas têm que ser derrubadas. Do contrário, elas se levantarão, dão a volta por cima e fica passando na nossa frente, lembrando que podem ser melhores do que nós. Olha só o que ele diz, né? E podemos sim. Você, mulher, pode fazer isso, você tá entendendo? Você não pode estar dando ouvido para certos homens que falam isso. E olha, uma coisa que eu percebo muito é que em alguns casamentos ou alguns relacionamentos, os homens ficam como se eles ficassem dominando a mulher por conta de dizendo que ninguém vai te querer, não sei o que lá. Vai querer sim, mulher. Você é bonita da forma que você é e você precisa realmente se cuidar. Você tá entendendo? Então, assim, é terrível, triste, né? Mas existe até uma música que, como eu falei, né? Que se a gente pegou, agora não serve mais para nada, só para pano de chão. Que triste, gente, uma coisa dessa sobre a mulher. Então, assim, Satanás, de todas as formas, ele está tentando destruir a mulher, tentando destruir quem a mulher pode ser. Mas Deus nos criou com uma capacidade de recomeço incrível, porque essa é a realidade. Viu a mentalidade que a maioria dessas criaturas tem? O homem pode seguir em frente, ser feliz, arrumar outra, até melhor do que a ex, mas a ex não, né? Tem que ficar derrubada no chão, caída, acabada, para que ninguém mais olhe para ela. Olha só que triste. Essas criaturas, né? Porque não são homens, são criaturas, para não dizer outra coisa, esquece que a mulher, mesmo com o filho, dá a volta por cima, que foi o que eu falei. Então faça isso, mulher, e seja aquela que Deus criou para ser, vivendo a vida com propósito e realização de sonhos. Então você, mulher, não pode deixar que por conta de algo que aconteceu na sua vida, você vai paralisar a sua vida. Às vezes, realmente, a gente tem que dar um tempo, né? Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que tem que dar um tempo. Porque, assim, naquele momento a gente não vai ter capacidade de lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se você engravidou, se você teve um filho, e aí você vai ter que tirar esse tempo para cuidar do seu filho, porque praticamente durante 2 anos ele vai depender de você para tudo. Mas depois você pode sim dar a volta por cima, você pode recomeçar, porque você foi criada com recomeço. É tão incrível que a Bíblia fala que mesmo que uma mãe que amamenta venha abandonar o seu filho, né?
ele mesmo assim não vai abandonar. Então veja que Deus, ele compara o amor dele com o amor de uma mãe, não com o amor de um homem, né? Com o amor de um pai. Então assim, você mulher tem toda essa capacidade. E o texto que eu li no início, né, que é muito incrível, isso mostra como a mulher é, né? A mulher, ela pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Então confie em você e segue em frente, porque você vai conseguir. E continuando mais um pouquinho falando sobre nós mulheres, recomece, você pode. Então, assim, se isso aconteceu na sua vida, se você passou por momentos difíceis, a ponto de realmente parecer que você está lá no chão, que você está acabada, que você não consegue, não pense dessa forma, recomece, porque você pode. Não são todos. Maísa Ribeiro, ela diz que não são todos os países que discriminam os negros, crianças e velhos, tendo leis muito pesadas, né, fortes para os protegerem. Mas em todos os países se discriminam mulheres. E somos nós que temos que nos posicionar, principalmente vivendo no Brasil, que tem leis a nosso favor, não é isso? Nós não podemos mudar a mentalidade das pessoas, mas podemos mudar a nossa mentalidade, né? As pessoas só vão nos tratar da forma que nós permitir. Então, assim, eu não posso mudar a mentalidade de outra pessoa, mas eu posso mudar a minha mentalidade. E quando eu me posiciono e digo, não, é dessa forma, eu sou assim, e eu quero ser assim. Então, as pessoas têm que, ou seja, me tratar da forma que eu quero. Se elas não querem, se elas não aceitam, então se afaste. Mas você não pode deixar que o seu valor seja jogado por terra, né? Que você fique lá no chão, como alguns homens querem que as mulheres fiquem. E as grandes empresas, é outra coisa interessante, né? As grandes empresas, quando querem persuadir para que o mundo compre seus produtos, eles colocam uma mulher para pensar no método. Porque a mulher tem mais capacidade de persuasão. Assim, aqui quem fala é Maísa Ribeiro, né? Então ela fala que eles colocam a mulher. Então veja, a mulher tem essa capacidade de saber, de entender o que que outra pessoa que atrai as pessoas. E interessante outra coisa, gente, como eu falei que hoje as mulheres, na verdade, elas estão sendo tratadas como apenas para sexo, né, para satisfazer os desejos sexuais dos homens. Porque é isso que a sociedade está mostrando através das músicas, através de tudo, para poder cauterizar mesmo a mente das pessoas. É que tudo que as pessoas vão fazer, que querem atrair, as pessoas colocam que é uma mulher bonita, com quase nada de roupa, para poder chamar a atenção, principalmente dos homens. Porque o homem, ele é visual, né? O homem, ele atrai o que ele vê. A mulher, o que ele ouve. A mulher, o que ela ouve, né? Então, por isso que muitas das mulheres acreditam na lábia de muitos homens. Você tá entendendo? Então, coloca uma mulher seminua para poder estar ali e tudo mais e atrair a atenção deles. Olha só que interessante aqui também. Quando. Não, aqui, né, a sociedade faz para chamar a atenção, né? Desrespeito, vida sexual. Então, assim, tudo que a sociedade tem feito hoje para chamar a atenção das pessoas é usar a mulher como se ela fosse um produto, né? Como se fosse uma picanha. Pode comer e jogar fora. E nós mulheres muitas das vezes não nos posicionamos, deixamos ser tratadas dessa forma. Apesar das leis no Brasil, as mulheres não são respeitadas, né? Nós somos muitas das vezes desrespeitadas e as pessoas estão se conscientizando contrário àquilo que nós acreditamos, ou seja, que nós somos. A conscientização através de tudo que nós estamos vendo, roupa, música, é realmente para dizer que nós não temos o valor que nós temos. Né? Nós somos amados, nós temos esse valor e nós precisamos reconhecer esse valor para podermos ser essas pessoas, essas mulheres de valor. Você, mulher, pode sair de um relacionamento abusivo, você pode pedir uma medida de proteção judicial, né? Você pode se levantar, cuidar de você, mesmo com tudo que você tem que cuidar e fazer. Você, mulher, foi criada com a capacidade incrível de dar a volta por cima, recomeçar e se tornar o que nasceu para ser. Portanto, não deixe alguém maltratar você. Então, assim, você, mulher, pode recomeçar, né? Pode chegar a ser aquilo que você quer, a se valorizar. Se valoriza, mulher. Porque se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Não há desvalorização. Foque em você. Tem uma história na Bíblia, gente, que eu gosto muito, que é a história de Lia. Por quê? Porque Lia, ela foi uma mulher que sofreu muito. E aí, nessa história, você percebe a história de muitas, né? Eu me vi nessa história, eu chorei muito por conta disso. Por quê?
Porque Lia, ela já tinha passado da fase de casar e ou o pai não tinha dado ela em casamento, ou se tinha dado, ela não, ou seja, os pretendentes não quiseram casar com ela. Então imagine o sofrimento que aquela mulher passava, né? Ela tinha uma irmã, a irmã muito bonita. A Bíblia diz que a irmã dela era bonita de porte e aparência, então de corpo e rosto, veja só. E ela, a Bíblia fala que ela só tinha olhos bastos, uma coisa assim, que eu não estou lembrada do nome, que significa como se fosse olhos tristes, entendeu? Então, assim, numa sociedade em que as mulheres cobriam todo o corpo, ficava apenas os olhos de fora, e agora ela tinha esses olhos tristes. Então, assim, as pessoas, é como se os homens olhassem para ela e dissessem assim, não, eu não quero você. Então, assim, Lia, ela era muito rejeitada. Um certo dia, chega na casa dela o primo dela, chamado Jacó. Jacó de imediato se apaixonou por Raquel, sua irmã. E o que acontecia era que naquela época, era uma época que a irmã mais velha tinha que casar antes da mais nova. E Jacó decide trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Trabalha, chega os 7 anos, e o pai, no dia do casamento, na noite de núpcias, em vez de dar Raquel, dá Lia. E Jacó dorme com Lia, casou com, né? Acabou ficando com Lia, casou com Lia. Uma semana depois, ele deu Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos, né? Então, o que aconteceu? É que Jacó passou a amar loucamente a Raquel e a desprezar Lia. Só que em uma sociedade em que ter filhos era ser abençoado por Deus e não ter filho era ser amaldiçoado, Raquel não podia ter filho e Lia tinha filhos, né? Só que em cada filho que Lia tinha, ela dizia, agora o meu marido vai me amar. Então, assim, ela queria amar a Raquel, ou a Jacó, que Jacó a amasse, considerasse como família, através, ou seja, dos seus filhos. Só que ela tinha filhos e Jacó não amava. Até que no quarto filho, se eu não me engano, ela teve Judá. E nesse filho ela já não pensa assim, que agora o meu marido vai me amar. É como se ela tivesse assim, não tem jeito, né? Então ela coloca o nome de Judá e ela que era um louvor a Deus, então assim ela reconhece a Deus. E foi desse filho que veio a linhagem de Deus, né? Ou seja, a linhagem de Jesus. Você tá entendendo? Então Deus estava abençoando Lia. Só que aí nessa história, gente, a gente vê que, primeiramente, em uma época de poligamia, a primeira esposa abaixo do esposo era a chefe das demais, que podia dar ordens. Mas nessa história, quem mandava era Raquel. Então, assim, Lia, ela passou a não, ou seja, não se valorizar a ponto de deixar o lugar dela com Raquel, Gavizinha. Seja bem-vinda. Ou seja, a ponto de deixar o lugar dela para Raquel com medo de Jacó, com certeza, dar a carta de divórcio a ela. Porque, como diz Rodrigo Silva e também outros personagens, eles falam assim, né? Que muitos homens é assim. Eles não querem a pessoa, mas também não deixam a pessoa ir. Jacó poderia ter deixado Lia ir, e Lia poderia ter ser feliz com outra pessoa, mas não, ficou ali, né? Então, o que acontece? Lia procurou ser amada dando os filhos a Jacó, se rejeitando, se sujeitando à irmã e aceitando a pior de um relacionamento. Mas Deus estava mostrando para ela o quanto ela já era amada e abençoada. Então, seja através dos filhos. E aí o que a gente vê é que aqui, muitas das vezes, a gente se apega tanto a uma pessoa, né? Ama tanto uma pessoa a ponto de colocar toda a nossa afeição, nosso amor naquela pessoa, quando aquela pessoa nos despreza, nos deixa de lado, não quer nada com a gente e a gente fica correndo atrás. Pare de colocar todas as suas expectativas em anseio e aceitação nas mãos de pessoas que só te desprezam. Então, você, mulher, nós como mulher, temos que parar de ficar colocando toda a nossa expectativa nas mãos de pessoas que só nos desprezam. Não coloque seu foco na rejeição, nem na sua dor. Coloque na superação. Então, assim, nós temos que aprender e não ser como Lia. Deus já tinha dado filhos a Lia, e o interessante é que os filhos de Lia ameaçavam Raquel, por isso que Raquel, muitas das vezes, né, brigava com Lia. Então, assim, quando alguém te desprezar, não é porque você não vale nada, não é porque você, como é que dizem,
não tem nada que, né, de valor. É pelo contrário, quando alguém te despreza, é porque realmente você tem algo que faz a diferença e que esse algo, com certeza, é melhor do que aquela pessoa tem. Você tá entendendo? Então a pessoa acaba desprezando. Rodrigo Silva, ele disse que muitas das vezes nós estamos com as emoções tão deturpadas que aceitamos viver desse sentido. E que uma pessoa que não tem traumas, não tem emoções e que precisa ser curada, elas, na verdade, não aceitam viver em um relacionamento como esse, como o relacionamento de Lia, né? Então, pare de se sentir a retardada da história. Se o outro pisa em você, é porque, de certa forma, ele sabe que você tem algo a mais que o ameaça, que era o caso de Raquel com Lia. Então, assim, eu estava ficando muito... E aí eu trago um pouquinho para minha vida, né, gente? Porque, assim, eu lembro que eu estava focando muito na minha dor e deixando um pouco de lado aquilo que eu estava realmente, o que Deus realmente já tinha me dado. Então, só quando eu parei e aceitei e não quis mais viver daquela forma, foi que eu consegui realmente dar a volta por cima. Às vezes a gente precisa perdoar e precisa esquecer. Gente, tem outra parte, né? Que é a parte da... que eu vou falar um pouquinho sobre não seja amante. Superando o insuperável. Eu acho que eu vou fazer essa outra parte, porque essa parte é bem interessante, mas é algo assim que é para nós mulheres também, gente, porque ser amante é a pior coisa do mundo. É algo que é terrível, tá certo? O que eu quero mesmo é que as pessoas entendam que se você, Ítalo Ventura, que é a pessoa que eu estou fazendo o curso, ele diz que ser amante é um sintoma de que você não tem alto valor. Então, assim, quando a gente aceita um relacionamento pela metade, quando a gente vive algo que, na verdade, nos traz dor e sofrimento e aceita aquilo, é porque a gente não tem esse reconhecimento de alto valor e a gente precisa buscar esse alto valor que nós precisamos ter, tá certo? Então, eu vou encerrar aqui e acho que eu vou continuar em outra live, tá bom?